Oi, gente! Estamos de volta nesses tempos de coronavírus, com as atividades presenciais em sala de aula interrompidas, e isto nos preocupa demais, pois estamos entrando na terceira semana do nosso curso, quando justamente tudo foi interrompido. Mas significa que justamente quando vocês estavam adquirindo o ritmo necessário para desenvolver o nosso curso, vocês estão tendo atividades paralisadas. Em vista dessa preocupação, resolvemos preparar essa videoaula contendo o exercício resolvido, justamente o exercício que nós iríamos resolver em sala de aula, caso tivéssemos a nossa aula presencial em andamento. Vamos lá então, espero que apreciem essa videoaula e vocês verão então exatamente o que nós faríamos essa semana. Portanto, vamos ao nosso exercício de hoje. Bem, gente, vamos inicialmente ao enunciado do nosso exercício resolvido. Temos um pêndulo simples de massa m igual a 1,2 kg e comprimento L igual a 1,8 metros, que se encontra preso ao teto de um elevador que sobe acelerado com uma aceleração A igual a 2,2 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que a força de resistência do ar que atua sobre o pêndulo é dada por F igual a menos 2,1 V, ou seja, é uma força diretamente proporcional à velocidade do corpo que se move nesse meio fluido. Sinal negativo significa que a resistência atua sempre no sentido contrário ao da velocidade. Se o pêndulo é solto em repouso no instante inicial, a partir de um ângulo θ0 igual a 0,12 radianos, portanto um ângulo bem pequeno, situado à esquerda da vertical, pede-se, item A, a equação horária angular θ em função do tempo do movimento oscilatório. Item B, a energia mecânica após 4 oscilações completas. Temos lá então a figura, o elevador que sobe com aceleração A e preso ao teto um corpo, preso através de uma corda de comprimento L, que é o nosso pêndulo. Então vamos lá aos dados do problema. Foram dados a massa do corpo pendurado na corda, m igual a 1,2 kg, o comprimento da corda igual a 1,8 metros, a aceleração do elevador A igual a 2,2 metros por segundo ao quadrado, a força de resistência do ar, que é igual a menos 2,1 V, e o ângulo inicial de onde é solto o corpo, θ0 igual a 0,12 radianos, que nós já falamos, é um ângulo bem pequeno. Isso é importante para todos os cálculos a seguir. Então vamos lá à resolução do nosso problema. Em primeiro lugar, pede-se a equação horária angular do movimento. Ora, trata-se de um movimento de um problema de oscilação amortecida. E vimos lá na teoria que a expressão da equação horária de movimento é igual a x igual a elevado a menos gama t cosseno de ômega t mais φ, onde nós notamos em primeiro lugar que a amplitude de oscilação A é uma amplitude que depende do tempo, é uma amplitude que diminui exponencialmente com o tempo, A elevado E vezes elevado a menos gama t, significa o seguinte, que essa exponencial aí, a amplitude A diminui exponencialmente com o tempo, e isso se deve da resolução da equação diferencial que foi obtida quando a força de resistência era de tipo menos BV. Tudo isso nós vimos lá na teoria. Temos então aí o gama, que é o coeficiente de amortecimento, gama igual a B sobre 2M, lembrar que o B é exatamente aquele coeficiente de resistência do meio menos BV, ok? Então esse é o coeficiente de amortecimento gama do nosso problema. E a frequência angular ômega, é importante lembrar que ele é diferente da frequência angular que o pêndulo tinha quando ele oscilava no vácuo ou sem a resistência do ar, quando lá a frequência angular era o ômega zero, que é a raiz de G sobre L, vimos isso lá no módulo 1. Agora nós sabemos que quando temos a resistência do ar, a resistividade, então o ômega vai ser diferente, ele é menor do que a frequência angular que havia lá no movimento harmônico simples, sem o atrito. Então notem que no movimento amortecido temos duas grandes diferenças. Em primeiro lugar, a amplitude da oscilação diminui com o tempo, e em segundo lugar, a frequência angular de oscilação é diferente da frequência angular que havia lá no caso do pêndulo sem o atrito. Como o problema pede a equação horária angular, então não é x de t que ele pede, é θ de t. Portanto, vai ser um θ0 elevado a menos gama t, cosseno de ômega t, lembrando a relação entre o x e o θ. O θ é um ângulo, o x é o arco, e a relação entre o ângulo e o arco é que o comprimento do arco dividido pelo raio
da circunferência dá o ângulo, né? Portanto, o θ de t é igual a x de t sobre L, e o ângulo inicial, θ0, vai ser igual à amplitude máxima A, dividido pelo comprimento do raio, que é o L. Então, temos aí a equação horária angular que nós queremos calcular. Vamos, então, ao valor de θ de t que se pede. Temos que determinar os vários parâmetros presentes na equação angular. O θ0, o gama, o ômega e o φ. Então, vamos lá ao cálculo desses parâmetros. O θ0 a gente não precisa nem calcular, foi dado no problema, é 0,12 radianos. O gama é bem fácil de calcular, pois o B foi dado, a massa do corpo que oscila também foi dado, portanto é só uma divisão, isso dá 8,65 vezes 10 a menos 1, segundo a menos 1. O ômega, a frequência angular, aí já é um pouco mais complicado, né? Raiz de ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado, onde ômega 0 é a frequência angular do pêndulo, que teríamos do pêndulo, caso não houvesse o atrito. Epa, tem ali um G asterisco, né? O que é aquele G asterisco? É a gravidade aparente presente no problema. Como assim gravidade aparente? É lembrar que estamos no interior de um elevador em movimento, mais ainda, movimento acelerado. No caso, o elevador sobe em movimento acelerado. E nesse caso, a gravidade aparente no interior do elevador aumenta. É só a gente lembrar que quando está no interior do elevador, numa subida, e esse elevador está acelerando na subida, a gente tem aquela sensação de que os pés afundam no piso do elevador. Ou seja, a gravidade está maior do que a gravidade G inicial. É por isso que a gente tem aquela sensação de afundar no piso do elevador, né? A gravidade G asterisco, a gravidade aparente, é a gravidade G que há no local, mais a aceleração do nosso elevador. Está lá, então, o G asterisco. Estamos, então, prontos para calcularmos a frequência angular ômega 0. É simplesmente a raiz quadrada de G mais A dividido pelo comprimento L do nosso fio. Ou seja, a frequência angular de oscilação do movimento amortecido, então é ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado, e vai dar 2,43. Pronto, temos agora a frequência angular do movimento amortecido. Falta calcular somente a fase inicial. E a fase inicial é calculada, sempre é assim, é calculada a partir das condições iniciais do problema. E aí é lembrar que no instante inicial o problema nos diz que a posição inicial do corpo é menos θ0. É só ver que está ali dito, né, que o corpo é largado em repouso na posição de θ0 à esquerda da vertical, ou seja, do lado negativo do eixo x, ou seja, do lado negativo do x dividido por L, então do lado negativo do ângulo θ também. Substituindo a equação horária, então θ no instante inicial é igual a θ0, seno de ômega vezes o zero, o tempo é zero no instante inicial, mais φ, isso tem que ser igual a menos θ0, conforme é dito no enunciado da condição inicial do problema. Lembrar que ômega 0 é zero, então temos ali um seno de φ apenas, ômega 0 vai embora, né? Isso deve ser igual a menos θ0. Ora, olhando aí é fácil de ver que seno de φ deve ser igual a menos 1, portanto, né, o φ tem que ser igual a menos π sobre 2, que é o ângulo que leva ao seno igual a menos 1. Pronto, temos todos os valores calculados e a equação horária de movimento é exatamente esse que está aí colocado. Vamos agora, então, ao item B do nosso problema, não é isso? Tá? O item B pede-se para calcular a energia mecânica do nosso oscilador após 4 oscilações. Devemos lembrar que a energia mecânica, vimos isso lá no módulo 1 já, né? E agora no módulo 3 revisitamos o valor. A energia mecânica é meio de Ka ao quadrado, onde A é a amplitude de oscilação, a amplitude máxima de oscilação do nosso pêndulo, ou do nosso corpo em movimento oscilatório. Lembrar que a diferença entre o que havia no módulo 1 e o que existe agora no módulo 3, onde há o amortecimento na oscilação, é que lá no módulo 1 essa energia mecânica era constante, pois o sistema de MHS era um sistema conservativo e, portanto, a energia mecânica se conservava, era constante. É só olhar nessa igualdade que do lado direito a amplitude do MHS também é constante. Então é constante do lado esquerdo e do lado direito. A diferença agora é que a amplitude varia com o tempo, e no caso diminui exponencialmente com o tempo. Essa é a diferença. A energia mecânica não é mais constante, ele é variável com o tempo,
diminui com o tempo. Lógico, né? Nós temos aí uma força de resistência que dissipa a energia do nosso pêndulo. E, portanto, a oscilação não é mais uma oscilação harmônica simples, mas sim é uma oscilação amortecida. Por outro lado, lembrar que a amplitude de oscilação é θ0 vezes o raio. Né? O arco é o ângulo vezes o raio. Portanto, né, o A de t é igual a θ0 vezes o comprimento L do raio, elevado a menos γt. E a constante elástica também, lembrar que é m ômega ao quadrado. É o mesmo lá do ômega só que agora lembrando que esse ômega não é mais o ômega zero, que era igual a raiz G sobre L, mas sim aquele novo ômega do movimento oscilatório amortecido. Com tudo isso, nós chegamos à energia mecânica no instante t. É meio de m ômega ao quadrado, θ0 ao quadrado, L ao quadrado, elevado a menos 2 γt. Esse menos 2 γt é porque é elevado a menos γt ao quadrado. É só multiplicar o coeficiente por 2. O problema pede para calcular a energia mecânica após 4 oscilações. Isso significa que no instante t que nós queremos calcular a energia é t igual a 4 vezes o período. 4 oscilações, 4 vezes o período. E lembrar que o período é 2π sobre ômega, portanto, é 4 vezes 2π sobre ômega, e isso vai dar 8π sobre o ômega. Pronto, temos aí a energia mecânica no instante 8π sobre ômega. Fazendo os cálculos, todos os parâmetros presentes são conhecidos, já foram calculados, chegamos ao valor da energia mecânica no instante 4 vezes o período, as 4 oscilações que o programa pede. É igual a 2,28 vezes 10 menos 8 joules. Bem pequenininho, portanto. É esse o problema que nós queríamos colocar para vocês. Espero que tenham gostado e é isso que nós tínhamos.